Olá, internautas e usuários do portal O Tempo. Também conosco os ouvintes da Rádio Super. Estamos iniciando a live do Tempo, que nesta semana retrata o setor bancário em tempos de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, Sérgio Guzmão. Participe conosco pelo WhatsApp 98800 917, o DDD é o 31, e pelo Facebook, facebook.com/portal O Tempo. Aí também estamos convidando para a nossa página, é só você curtir a nossa página no Facebook. Comigo nos estúdios, o editor de economia, Carlon Aredes. Carlon, tudo bem? Tudo bem, Lenice? Boa tarde, amigos ouvintes, internautas. Só um parênteses, né, Lenice? Na segunda-feira passada esteve conosco aqui o presidente da Fiat, Antônio Filosa, e ele nos disse, na ocasião, em primeira mão, que a Fiat poderia voltar à produção nessa semana. E hoje, de fato, foi confirmado, a Fiat volta à produção de forma escalonada a partir de hoje em sua unidade de Betim. Uma boa notícia, Carlon, para todos nós. Bom, e eu quero dar o meu boa tarde ao Sérgio Guzmão. Oi, Sérgio, boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite da live do Tempo. Boa tarde, Helenice. Boa tarde, Carlon. Um prazer estar com vocês do Tempo hoje aí, contando um pouquinho do nosso trabalho aqui no BDMG. Sérgio, quero começar a conversa já para saber o que o BDMG está fazendo para ajudar as empresas, especialmente as pequenas, com problemas de caixa, fluxo, liquidez, e nesse tempo de pandemia, o que a gente pode esperar mais aí do BDMG? Bom, Helenice, o BDMG é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né? É o Banco do Estado. Nós estamos completando 58 anos nesse ano de 2020. São 58 anos de serviços prestados à sociedade mineira, à população, em projetos de desenvolvimento e muito atentos, né, à evolução dessa pandemia que traz enormes desafios, sobretudo para as micro e pequenas empresas. Nós lançamos diversos programas, né, de combate e mitigação dos efeitos da pandemia a partir do dia 16 de março. Começamos com um programa para o setor da saúde, que abrange micro, pequenas, médias e também grandes empresas. Na semana seguinte, ainda em março, lançamos um programa para micro, pequenas empresas do setor do turismo, que depois foi expandido recentemente para médias e grandes empresas também. E, finalmente, no dia 8 de abril, o governador Romeu Zema lançou o programa BDMG Solidário, programa multissetorial para micro e pequenas empresas com carência alongada, juros bastante atraentes para dar justamente a sustentação necessária para o micro e pequeno empreendedor mineiro enfrentar essa crise do Covid-19. Então, é o BDMG atuando como um agente contracíclico nesse momento de tantos desafios trazidos pelo Covid-19. Carlon, tem uma pergunta para você, Sérgio. O Sérgio, até sobre esse assunto mesmo, qual setor que está demandando mais socorro financeiro nesse momento? Quem tem batido mais aí a porta do BDMG nesse cenário aí de pandemia, de isolamento, de atividade parada? Olha, Carlos, nós temos recebido demandas de todos os portes e de todos os setores, né? De fato, a economia mineira, economia brasileira, mundial,
Se vocês que acompanham, né, essas notícias, inclusive das grandes instituições internacionais como o FMI, como o Banco Mundial, o Banco Europeu, os bancos centrais dos principais países, o próprio Banco Central brasileiro e as grandes consultorias, esse é um ano de grande impacto e queda, né, no PIB. Por exemplo, tem projeção de queda no PIB da União Europeia de menos 7% ou até um pouco mais, de acordo com os analistas. O FMI já declarou que esse é um ano que teremos realmente uma recessão. Isso já é uma situação oficial e, obviamente, isso se traduz, no caso de Minas Gerais, numa situação muito difícil, né? Então, a gente tem essa demanda multissetorial. Nós buscamos atender o setor da saúde num primeiro momento porque havia uma demanda muito grande, tanto do ponto de vista de insumos, de produtos médico-hospitalares e também de hospitais e afins. Então, foi uma maneira de preparar o Estado, né? E essas empresas e esses prestadores de serviço da saúde para poder dar essa resposta, mas imediatamente também procuramos, dentro dos limites e da responsabilidade que nós temos como administradores do Banco de Desenvolvimento, lembrando que é um banco que tem supervisão do Banco Central, de um lado, dar uma resposta adequada, estarmos sensíveis, temos uma área de pesquisa econômica que acompanha a evolução por setor e, ao mesmo tempo, ter, então, esse papel aí de agente anticíclico, né? No sentido de ser justamente o provedor de liquidez nesse momento aí de enormes desafios, né? Então, não podemos tapar o sol com a peneira, né, do momento em que nós vivemos, e estamos agindo dentro das nossas capacidades para poder dar esse suporte ao empreendedor mineiro nesse momento tão difícil. Ô Sérgio, muitos empresários estão reclamando que não estão conseguindo financiamento, seja no BDMG, seja em qualquer outro banco. Continua problemas de documentação, burocracia, garantias. O que o BDMG tem feito aí para avaliar essa negativa do crédito? Olha, Lenice, nós estamos muito sensíveis, né, a esse tema. Efetivamente, fazer chegar o crédito na ponta é fundamental, né? A gente trabalha muito próximo dos nossos 350 credenciados, né? Os nossos correspondentes bancários, né? E também estamos atendendo por meio da nossa plataforma digital. Nós somos o primeiro banco digital de desenvolvimento no Brasil. Nós atendemos por meio da plataforma bdmg.mg.gov.br e os números falam por si. Você veja que nós lançamos o BDMG Solidário no dia 8 de abril e nos últimos 30 dias nós tivemos um aumento no nosso desembolso referente em comparação ao mesmo período do ano passado, de 92%. Nós desembolsamos 194 milhões de reais em 30 dias, então é efetivamente um dinheiro que está na mão do empreendedor mineiro de vários portes, né? É um crescimento bastante exponencial, então a gente tem buscado dar esse atendimento. Por outro lado, é verdade que não conseguimos atender a todos, às vezes há questões relacionadas à documentação ou uma situação que alguns empreendedores já enfrentavam antes do Covid e que às vezes não conseguem passar dentro dos nossos crivos, né? Nós fazemos análise, né, dessas operações e, como eu coloquei, temos uma supervisão do Banco Central, temos auditoria, portanto, trabalhamos de maneira técnica e, infelizmente, não conseguimos ter êxito com todos, mas o número é bastante expressivo, fala por si, e todos os programas que nós anunciamos, eles já estão operacionais no momento do anúncio. Então, por isso é que a gente conseguiu em 30 dias girar, né, um volume tão grande de desembolso, conforme eu informei aqui. O Sérgio,
O BDMG, ele é um banco de fomento muito amplo, pega várias camadas aí, né, da economia e tudo mais. Essa pandemia pode surgir aí uma demanda que é de pessoas que perderam o emprego, que estão necessitando aí de abrir um negócio próprio, né? Viram autônomos. E eu falo de modo geral mesmo, uma pessoa que pode até querer abrir um carrinho de pipoca ou uma produção pequena no quintal de casa, como forma de sobrevivência. Como é que o BDMG tem os programas para atender essa camada e como é que vai atuar aí daqui para frente, que deve ter até um aumento de demanda em cima disso? Sem dúvida nenhuma, Carlon. Nós não atendemos o MEI, né? O microempreendedor individual, mas nós atendemos a micro e pequena empresa, né? Então, aquela empresa que já está funcionando há 6 meses, nós podemos atender, estamos trabalhando em escala, né? Com essas empresas, os números são muito expressivos do ponto de vista da demanda, mas sobretudo do desembolso que vem sendo feito para essas empresas. Nós continuamos a fazer esse desembolso e inclusive somos operadores também de fundos de garantia que trabalham como FAMP, que trabalham com micro e pequena empresa, onde nós solicitamos, pleiteamos aumento da cobertura. Isso já foi realizado e que permitirá que nós atuemos em maior escala. Então, dentro de como o banco está desenhado hoje e a preparação que nós fizemos, né, justamente para dar algumas flexibilidades, para nos prepararmos para operar em escala nesse momento, a gente está cumprindo o nosso mandato de banco de desenvolvimento e de agente contracíclico nessa época tão difícil, né, oferecendo soluções e efetivamente desembolsando em escala dentro, claro, de uma disciplina e do trabalho técnico e responsável que nós fazemos. Ô Sérgio, tem aqui no facebook.com/portal Tempo a pergunta do Felipe Souza. Ele é de BH, que a gente sabe que Belo Horizonte é a capital dos bares e restaurantes, e que ele tem um amigo que tem um bar e, claro, está apertado por causa do coronavírus e porque não pode abrir nem receber clientes. Aí o Felipe pergunta, o banco, o BDMG, tem alguma linha especial para esse tipo de estabelecimento? É a pergunta do Felipe. Helenice, tem sim, é a linha do Fungetur, né? Temos uma linha que atende a mais de 90 ramos de atividade ligada ao turismo entendido no sentido amplo. Então, bares, restaurantes, empresas inclusive de transportes ligadas ao turismo, outras atividades recreativas e que entram até pela economia da cultura, que estão ligadas ao turismo, que é uma atividade tão importante para o nosso estado, as suas diversas regiões, um estado que tem cidades históricas, né, grandes parques também. Essa é uma linha que está disponível, nós estamos operando, inclusive por meio da nossa plataforma digital, que é o bdmg.mg.gov.br. Então, o Felipe e os colegas do Felipe que trabalham, são empreendedores desse setor, eu gostaria de convidá-los para visitar o nosso site e fazer uma simulação e eventualmente contratar essa linha para poder trazer aí o recurso necessário para eles enfrentarem essa época aí tão desafiadora. Sérgio, e qual seria mesmo a taxa de juros para esse tipo de linha de crédito que você citou agora, que pode atender aí esse pequeno comerciante? Só uma média aí para a gente ter uma ideia. Olha, a taxa de juros, ela vai depender de uma análise que será feita, né? Existe uma taxa aí inicial, essa é uma linha que tem uma carência dobrada, né? Então, ela tem uma carência de 12 meses, portanto, a primeira parcela só será paga daqui 1 ano, se contratado no dia de hoje, o que eu acho que é bastante interessante, né? Do ponto de vista de atravessar a época mais grave da crise, e essa taxa ela pode começar, ela não é a taxa final, tá? Isso vai precisar passar por uma análise, mas ela se inicia a partir de 0,99
0,41% ao mês. É uma taxa extremamente atraente. Então, você imagina que com uma taxa atraente e um período de carência alongado, a gente acha que tem um produto aí que pode ajudar, que irá ajudar, né, o empreendedor do turismo a atravessar essa crise tão grave. Ô Sérgio, a pergunta agora de Rodrigo Freitas, o âncora do Super N. Hoje pela manhã, no Café com Política, o deputado Raul Belém defendeu que os municípios fiquem desobrigados por um tempo de pagar as dívidas com o BDMG. O deputado classificou os juros da instituição como exorbitantes e ele disse que pretende até conversar sobre isso com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para tentar uma ação legislativa. O que você acha possível ser feito, Sérgio, em relação a isso? Agradeço pela pergunta. Eu acho que esse é um tema super interessante e importante da nossa atuação. Você veja que o BDMG no Brasil é o Banco de Desenvolvimento Estadual que atua do ponto de vista da capilaridade em volume de operações. E se a gente tomar, por exemplo, o mês base de fevereiro de 2020, nós temos mais de 400 contratos ativos com mais de 400 municípios diferentes, né? Com contratos ativos. Então, somos um banco que chega na ponta, né? Lembrando que mais de 80% dos municípios mineiros têm menos de 30 mil habitantes, então nós estamos chegando em municípios bastante pequenos e tendo um impacto aí positivo de desenvolvimento. Eu lembro também que poucos estados no Brasil, na verdade são dois, Minas Gerais e Espírito Santo, ainda possuem bancos de desenvolvimento, e isso se deve ao fato de que nos anos 80, nos anos 90, por falta de responsabilidade administrativa e outros problemas aí financeiros, vários estados tiveram que extinguir os seus bancos de desenvolvimento. É o caso, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou outros que transformaram seus bancos em agências de fomento. Então, acho que é importante que Minas tenha essa força tão importante. Entrando também no ponto de vista técnico, as operações com municípios, elas passam por uma série de regras e também tanto do Banco Central como também da Secretaria do Tesouro Nacional para a contratação e também estão sujeitas à Lei de Responsabilidade Fiscal. Se nós olharmos os juros praticados pelo BDMG, eles estão em via de regra abaixo dos nossos pares em estados vindouros, das agências de fomento ou mesmo dos bancos de desenvolvimento. Esses juros estão abaixo. Essa é uma comparação que pode ser feita. Então, acho que o importante aqui, é sempre bom ter essa discussão, é o que está sendo entregue na ponta, né, do ponto de vista de capilaridade, como que nós podemos trabalhar essa instituição, lembrando que a maioria dos nossos recursos são captados a mercado ou com parceiros internacionais, bancos multilaterais de desenvolvimento, agências de desenvolvimento. Temos algumas fontes de recursos federais e alguma fonte de recurso estadual, mas em caráter muito limitado. O grosso vem desses outros parceiros e, portanto, existe um custo de captação, né? E nós repassamos esse custo conforme as operações, né? E são cotadas dentro das linhas que nós temos disponíveis. Então, pode ter certeza que nós trabalhamos buscando o menor spread possível, pois o nosso mandato é entregar desenvolvimento. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso com os municípios mineiros, e eu acredito que nós temos cumprido o nosso mandato com bastante sucesso. Guzmão, o Sérgio, até pegando carona nessa resposta, os recursos que o banco está trabalhando hoje, de onde que eles estão vindo? Eu acompanhei na sua gestão algumas parcerias que você fez com agências internacionais, com bancos de fomento internacional. Conta um pouquinho para a gente disso. Isso, muito obrigado, Carlos. Nós temos parcerias, né, com linhas de crédito internacionais, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a CAF, que é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento,
Na minha gestão, tive a alegria de celebrar o maior contrato da história do banco, do ponto de vista de um programa de crédito com o Banco Europeu de Investimento, que é o Banco de Desenvolvimento da União Europeia. Nós trouxemos praticamente 500 milhões de reais no finalzinho do ano passado. Temos acordos com o Fomplata, que é um banco de desenvolvimento da Bacia do Prata, inclusive com recursos disponíveis para municípios. Temos recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento, da Agência Espanhola de Desenvolvimento, e estamos buscando também novas parcerias com o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, com o Banco dos BRICS e com alguns outros parceiros também que têm colaborado conosco. Além disso, nós captamos no mercado nacional por meio de letras financeiras e outros títulos, fazemos repasse BNDES, repasse FINEP, né? E temos também uma parceria importante com a Fundação Renova para os municípios, os 35 municípios que estão na região do Vale do Rio Doce. Então, nós buscamos várias fontes de recursos. Vale mencionar também o FUNCAFé, são recursos do Ministério da Agricultura, e o FUNGETUR, recursos do Ministério do Turismo. E agora, recentemente, tivemos a aprovação do Invest MG, que é um recurso novo do Estado, na verdade é um retorno de fundo estadual, que nós estamos buscando mobilizar da maneira ótima, né? Nesse momento aí de crise. Então, somos um banco que busca ser bastante flexível e criativo do ponto de vista dos instrumentos financeiros de captação para colocar esses recursos à disposição do empreendedor mineiro, dos municípios mineiros, a fim de ter um resultado aí de impacto de desenvolvimento altamente positivo. Ô Sérgio, em relação a essa notícia hoje da Fiat, do retorno às operações na montadora e a questão da prefeitura de querer fechar tudo, inclusive barreiras sanitárias, para qual lado você fica? Para o lado da Fiat de reabrir as operações ou a decisão da prefeitura de Belo Horizonte? Eu acho que é um falso dilema, né? Essas perguntas, eu acho que todos nós fazemos, a gente tem visto essas perguntas também no debate nacional, em programas de televisão e nos jornais também. Eu acho que não precisamos fazer uma escolha nem a favor da economia nem da saúde. Elas andam de mão dada, nós temos que ter muita atenção e, nesse sentido, o governador Romeu Zema, ele já divulgou um plano bastante responsável, né, de retomada das atividades econômicas por região, por tipo de atividade, e eu acho que é importante a gente poder acompanhar isso com muita responsabilidade, baseado em dados, né, para a gente poder acompanhar aí a evolução da pandemia em Minas Gerais, haja visto que ainda não temos uma vacina para ser aplicada em larga escala, e na medida em que possamos, com responsabilidade, retomar as atividades, acho que é algo bastante louvável. Nós estamos aí muito cientes das dificuldades, inclusive temos contato com a Fiat, é uma cliente histórica. Poucos sabem, mas um antecessor meu, no começo dos anos 70, participou ativamente, o BDMG participou ativamente da instalação da Fiat aqui em Minas Gerais. Então, é um cliente nosso há praticamente 50 anos, inclusive também a cadeia de fornecedores, e nós acompanhamos aí com muita atenção a evolução aí desse quadro. Então, eu acho que precisamos trabalhar com base nesse tipo de protocolo responsável para que a gente possa atravessar essa pandemia com o menor número de óbitos e também com o menor efeito negativo na economia e nos nossos negócios. Carlos, com você. Assim, o Sérgio, em termos de valores, né, vamos fazer uma comparação. O desembolso mensal do BDMG em janeiro, fevereiro, antes aí da pandemia, do isolamento, comparado com o desembolso de agora, né? Março, abril, maio, e também que se fizesse uma previsão para o pós-pandemia, né? Lá, segundo semestre, de como vai ser e o fechamento no ano. Claro, Carlos.
Olha, no finalzinho do ano passado, nós aprovamos a nossa estratégia de 5 anos, né? E já nós iniciamos o ano de 2020, que prometia ser um ano bastante positivo, com um desempenho muito bom. Já houve uma curva ascendente, os números fechando março, né? Que é até o comecinho de março, até mais ou menos a segunda quinzena, nós estávamos numa situação, vamos dizer, normal, eram números bons, tanto é que nós chegamos agora em maio já com um desembolso que supera 520 milhões de reais. Mas com a pandemia, e nós vínhamos acompanhando desde a virada do ano a situação na China, como vocês sabem, eu morei muitos anos na China, fui diretor do Banco dos BRICS e, portanto, mantenho contatos muito fortes. A China tem grandes investimentos aqui também em Minas Gerais. E então nós vínhamos acompanhando e nos preparando para uma possível chegada desse vírus aqui em Minas Gerais, como depois acompanhamos também a situação na Europa, né? Houve uma evolução. E ao nos preparar e sabemos do nosso mandato de Banco de Desenvolvimento e, portanto, de agente anticíclico, nós começamos a preparar, desenhar esses programas. Então, de fato, a nossa curva de desembolso, ela aumentou, né? Ela aumentou significativamente. Então, nós vínhamos num bom desembolso e aí tivemos um crescimento aí nessa curva de maneira a dar a liquidez que os empreendedores estão precisando, sobretudo os micro e pequenos empreendedores de Minas Gerais, que são esses que são atendidos muitas vezes pelos nossos correspondentes bancários e por meio da nossa plataforma digital. Ô, Sérgio, tem uma pergunta agora do Tadeus Musselli no facebook.com/Portal Tempo e também do Tiago no Portal Tempo, falando sobre as taxas bancárias. O Tadeus, ele vai para a questão da ajuda do BDMG para o setor cultural. Aí ele fala o seguinte: a linha de crédito existente do banco não atende a demanda do setor e com a crise agora não seria necessário, então, uma taxa de juros muito menor, ainda mais com a redução da taxa Selic que temos aí de 3% ao ano. E aí ele pede também para o banco rever uma linha de crédito, de capital de giro. Aliás, é uma questão que muitos empresários pedem no setor bancário, de uma maneira geral. Qual que é a boa notícia, se você tem, que pode dar, Sérgio? Sem dúvida, esses programas todos, Helenice, que nós lançamos já desde o dia 16 de março, eles todos contemplam em larga escala linha de giro, capital de giro, porque são linhas para dar fôlego, né? É o momento que essas empresas, todos os setores precisam de liquidez, né? Para aguentar esses meses, sobretudo o momento mais grave, onde ainda temos um confinamento, vamos dizer, bem duro, né? Então, são linhas de capital de giro, a gente busca disponibilizá-la para micro e pequenas empresas por meio da plataforma digital, porque somos um banco que não tem agências, não é permitido, né? O Banco Central não permite que o Banco de Desenvolvimento tenha agência, então nós utilizamos a tecnologia para poder chegar na ponta junto com os nossos correspondentes bancários. São 350, tem uma lista no nosso site com todos esses correspondentes bancários espalhados pelo Estado. Do ponto de vista da cultura e das taxas, nós temos trabalhado não só nessa questão do financiamento, e as taxas que praticamos, elas são um produto direto do nosso custo de captação. E nós repassamos com um spread bastante pequeno, como eu tinha explicado. Então, acredito que fazemos um trabalho consistente, se comparado, sobretudo, com outros parceiros aí de estados, né? Agências de fomento de estados aí vizinhos. E ao mesmo tempo nós temos o BDMG Cultural, que tem tido uma atividade bastante intensa por meio das plataformas virtuais. Temos o nosso prêmio, que vem ocorrendo de maneira normal, ainda que dentro da plataforma virtual. Tem uma série de atividades. Eu gostaria de convidar a todos para que visitem o nosso site do BDMG Cultural. Acreditamos que cultura é
desenvolvimento. Tenho trabalhado também bastante ainda para conseguir linhas e acesso ao Funcine. Estamos buscando cadastrar no Funcine para poder financiar o setor do cinema. É uma batalha que consideramos aí bastante importante. Então é um setor que nós temos uma atividade de mais de 30 anos e vamos continuar muito presentes. Temos dado também bolsas aliadas a programas específicos nessa área. Então temos buscado, dentro das nossas limitações, trabalhar com maior escala possível e poder atender dentro do nosso tamanho, né? Mas sem dúvida nenhuma é uma área que nós damos muita atenção. Carlos, sua pergunta. Claro. Ô Sérgio, você disse que o BDMG também está operando recursos da Fundação Renova, que é que a fundação foi criada para sanar os problemas aí com o rompimento da barragem da Samarco em 2015. São 32 municípios, pelo que você disse. Como é que é essa atuação? Para que tipo de investimento que tipo de crédito quem está tomando esse crédito e para quê? Nós estamos trabalhando em 3 linhas principalmente e mais uma 4ª na estruturação de projetos de saneamento para as prefeituras. São 35 municípios do lado de Minas Gerais, tem mais 4 no Espírito Santo, mas aí é o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo que cuida. São linhas para micro e pequenos empreendedores, para empresas que querem se instalar nesses municípios. São linhas que têm rodado em patamares bem interessantes, inclusive com juros reduzidos. São linhas especiais para esses municípios e eu recomendo quem for empreendedor nesses 35 municípios da Calha do Rio Doce que acesse, né, o nosso site, as informações, porque são linhas de fato muito atraentes, né? Para quem tiver Ipatinga, Governador Valadares, os outros municípios menores também, NAC, enfim, qualquer um dos 35 municípios é uma parceria da qual temos muito orgulho de trabalhar em parceria aí com a Fundação Renova para oferecer esperança e uma renovação nesses municípios atingidos pela tragédia de Mariana. Para agronegócio também, para produtor rural? Essa linha também serve para eles? Nós temos um trabalho muito forte na área do agronegócio. Nós temos mais de 1/3 da carteira nessa área, tanto com café, né? Já que Minas é a maior província produtora de café no mundo. Nós desembolsamos mais de 300 milhões de reais no ano passado. Acabamos de receber uma alocação para a safra de 2020 e 2021, que vai chegar muito próximo de 400 milhões de reais. Essa é uma notícia que recebemos hoje, né? Então, atuando em grande escala. Também estamos atuando no financiamento de empreendedores na área de agricultura de baixo carbono. Trabalhamos também na parte da indústria sucroalcooleira, entre outras empreendimentos que nós temos aí na nossa carteira. Então, o agro é também uma parte aí importante da atuação do BDMG, obviamente um componente importante também das atividades econômicas aqui no estado de Minas Gerais. Ô Sérgio, quero falar agora para as mulheres. Tem uma pergunta aqui da Geralda Maria Domingues, aquela preocupação de mãe. E ela quer saber, existe algum financiamento especial para mulheres no BDMG, para as mulheres que são empresárias? Ela pergunta isso porque a filha dela está abrindo um negócio de vendas online e aí ela quer ajudar a filha, não é? Qual é aí a abertura que o BDMG tem para essas mulheres empresárias, Sérgio? Helenice, eu tenho uma ótima notícia para a dona Geralda. Nós temos uma linha que nos orgulha muito, que é Empreendedoras de Minas. É uma linha criada especialmente, inclusive a capital de giro, para empresas em que a maioria do capital social seja de mulheres, né?
e essa é uma linha que inclusive nós tivemos um mês especial, que foi o mês de março, o mês das mulheres, porque temos dia 8 de março como Dia Internacional das Mulheres, e nós, em fruto da pandemia, nós decidimos alongar essa taxa especial, que começa com 0,80% ao mês. E então temos a linha Empreendedoras de Minas com a taxa especial até o final do mês de junho. E eu recomendo a dona Geralda, a filha dela e também todas as empreendedoras de Minas que visitem o nosso site. Essa linha está disponível na plataforma digital bdmg.mg.gov.br e acessem, façam uma simulação e eu espero que possam contratar com a nossa linha especial Empreendedoras de Minas, né? Uma linha que toca aí no tema da diversidade e uma linha da qual nos orgulha muito alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável e podendo ajudar empreendedoras de Minas em todo o nosso estado. Agora eu vou apertar um pouquinho o cinto, Sérgio. Tem uma pergunta do Júnior Araújo. Ele diz aqui no facebook.com/portal Tempo que ele é de agência de viagem e que não consegue o crédito do Fungetur porque exigem faturamento fiscal e teria que ser faturamento real. O que o BDMG pode fazer em relação a essa situação, Sérgio? Helenice, nós estamos buscando entender as dificuldades, né, de cada um dos setores. Na parte da saúde, nós tomamos com responsabilidade, identificamos algumas questões de redução de burocracia e nós já implementamos. Na parte do turismo, nós temos operado com grande desempenho, né, inclusive fizemos o pleito e já recebemos a luz verde e o programa Fungetur foi ampliado para médias e grandes empresas também. Lembrando que esse é uma linha que atende não só o setor do turismo, mas também toda a economia da cultura que está associada ao turismo. Como a gente disse, com uma carência dobrada, né, de 12 meses, então acho que é uma linha muito atraente. Precisamos analisar caso a caso especificidades. Muitas vezes pode ser uma documentação que não está atualizada, há essa questão que o ouvinte traz aqui para nós, vamos analisar. Carlos, sua pergunta. Sérgio, e com relação à inadimplência, qual que é a taxa média de inadimplência aí no BDMG e se pode ter alguma agravante com essa situação de pandemia que a gente vive? Olha, Carlos, essa é uma ótima pergunta, né? E ela diz respeito justamente à responsabilidade que nós temos que ter como administradores de um banco público, né? Lembrando que nós tínhamos outros bancos públicos aqui em Minas Gerais, como o Benj, o Crédito Real, e que foram liquidados nos anos 90, justamente porque tiveram dificuldades financeiras. Então isso serve como lição para a gente poder ter a disciplina adequada, seguir todos os regramentos do Banco Central e poder tocar essa instituição, né, por mais 58 anos, eu espero, né, porque é uma instituição efetivamente maravilhosa que entrega desenvolvimento para o nosso estado de Minas Gerais. Então nós acompanhamos esse tema do desenvolvimento da inadimplência, né? No nosso caso, ela está abaixo da média do sistema financeiro nacional, mas a expectativa, pela circunstância que nós vivemos, efetivamente ela pode ter um aumento. A gente olha os dados da Febraban, de outros bancos de desenvolvimento, né, de todos os bancos comerciais também de menor porte que estão associados na BBC e no nosso caso também que é um tema aí que nos é cobrado pelas nossas instâncias de governança, né? Então estamos muito atentos e esses fundos de garantia com os quais nós
operamos trazem um determinado conforto para operar com uma faixa um pouquinho maior de inadimplência. Então, na micro e pequena empresa, nós temos o FAMP, no porte de média empresa, pequena e média, nós temos o FGI, onde nós somos cotistas e nós já fizemos um aporte adicional para ter um adicional de cobertura também. E agora teremos um fundo de primeiro e segundo grau por meio dos recursos do Invest MG, no MG Invest. Então, é importante que nós trabalhemos com todos esses instrumentos de maneira que, num momento de crise como esse, nós, por um lado, atuemos podendo trazer a liquidez que o empreendedor precisa e, por outro, nós consigamos manter a solidez, a sustentabilidade financeira da instituição em níveis aí aceitáveis e responsáveis. Mas que nível é esse? Qual que seria a taxa média de inadimplência, assim, em termos percentuais? Olha, isso tem oscilado. Como a gente está num período ainda inicial, né, da pandemia, seria irresponsável da minha parte dizer a inadimplência hoje é tal, né? Inclusive até um dado de sigilo bancário, né? Nós estamos acompanhando essas taxas, né? A evolução delas. Nós estamos aí com mais ou menos um pouquinho menos de 2 meses que nós entramos vamos dizer, num estado mais grave, né, da situação. Então, eu acho que nós teremos um resultado, uma amostragem mais significativa, provavelmente de 1 a 2 meses daqui para frente. Mas, por enquanto, está em níveis aceitáveis. Ô, Sérgio, tem duas pessoas aqui fazendo uma pergunta que vai mais ou menos no mesmo caminho, dessa questão de ter o crédito negado. Uma delas é o Wellington Oliveira, no facebook.com/Portal Tempo. Ele pergunta: tem uma empresa em BH, é um ótimo relacionamento com o banco, aí ele diz aqui no caso da Caixa, uma ótima estrutura, sede própria, garantia com veículos e máquinas, e por que não consigo aprovação de crédito? Outra pergunta também, o do Vander José Eustáquio de Oliveira. Ele quer saber, ele fala que o do empréstimo dele, 21-20-40, que foi negado pelo BDMG, e ele pergunta se uma empresa como a dele, há 2 anos no mercado, com licenças regulares, recolhimento de impostos em dia, com cadastro positivo, se uma empresa como a dele não consegue ter acesso ao crédito, quem terá? Dá para dar alguma notícia positiva nesse aspecto, Sérgio? Sem dúvida nenhuma, Helenice. Eu acho que os números falam por si. Quando nós temos um banco que desembolsa 194 milhões de reais durante os últimos 30 dias, significa que nós temos um volume muito significativo de empresários que estão sendo atendidos, né? Quando o crescimento é de 91%, significa que é um banco que está trabalhando em escala e que esse recurso está na rua. Esse não é um recurso prometido, isso é resultado operacional, isso está no caixa das empresas, isso está segurando empregos, está segurando essas empresas acima da marca d'água, ajudando que elas consigam mitigar os efeitos da Covid e que sobrevivam. Claro que, por outro lado, há empresas que infelizmente nós não conseguimos atender, seja porque elas não conseguiram entregar a documentação completa ou atualizada, às vezes pode ter um apontamento de um sócio, né? De fato, a gente busca dar o atendimento ao maior número de empresas possível, e por isso a plataforma digital é tão importante, e por isso os correspondentes bancários que estão espalhados por todo o estado, os 350 correspondentes bancários que são agentes do banco, conhecem o banco profundamente e podem ajudar justamente o empresário a montar o pacote necessário de informações, né, ajudá-lo a acessar esse crédito, né, de alguma maneira prestar uma espécie de assessoria para esses empresários. É tão importante, então, a atuação dos correspondentes bancários para que conseguimos lograr aí ter êxito nas demandas ao banco, né? De toda maneira, aqueles que tiveram o crédito negado podem tentar uma segunda vez, né?
né? Ou outras vezes subsequente, não há nenhum tipo de limitação para que essas empresas, esses empresários tentem outras vezes acessar os créditos aqui do BDMG. No YouTube, Sérgio, tem uma pergunta do Antônio Rezende. Ele pergunta, foi criada alguma parceria com as cooperativas de crédito, uma linha de crédito especial para atender os associados? Olha, nós temos cooperativas que são correspondentes bancários, nós temos várias entidades de classe que são correspondentes bancários, nossos também. Nós participamos recentemente de algumas atividades, inclusive lives com cooperativas. Então, nós temos uma relação absolutamente natural e de cooperação com as entidades de classe, Federaminas, a FIENG, a FCDL, a Associação Comercial, a FEComércio, a FAENG é um correspondente bancário nosso também, o SEBRAE é um grande parceiro, e eu também estou como primeiro vice-presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, e várias cooperativas também estão na diretoria comigo, então existe uma troca de informações, uma cooperação bastante grande, né? Nós nos damos as mãos, trocamos informações para podermos atuar nesse momento aí de crise e poder mitigar os efeitos atendendo aos nossos clientes, aos nossos municípios. O Sérgio, sei que você não pode falar, né? Mas enfim, vocês têm algum grande projeto na mesa sendo avaliado, algum grande investimento, né? Que precisa de recursos do BDMG? Alguma grande empresa aí está estudando, abrir aqui, vir para cá? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Nós sempre temos contato com as empresas que estão se mudando para Minas Gerais, seja diretamente, seja por projetos que chegam através do INDE, né? Nossa agência de atração de investimentos mineira, que foi fundada pelo BDMG, o BDMG inclusive junto com a Codemig, financiadora, né, da operação do INDE. Então nós temos sempre muitos contatos, mas para nós, seja o pequeno, seja o médio, seja o grande, todos contam, né? Na verdade, é o somatório de vários setores, de vários portes, tendo produtos que atendam às necessidades. Esse é o nosso objetivo, né? E como eu coloquei, eu acho que o mais importante é poder ter acesso a esse crédito do banco. Acho que os 350 correspondentes bancários e os nomes deles podem ser obtidos por meio do nosso site, né? Em cada uma das regiões aqui mineiras, são parceiros aí fundamentais para que, independente do porte, possam chegar até nós. Eu, antes da Covid, fiz várias viagens pelo estado, tive a oportunidade de conhecer, inclusive, empreendimentos de outros estados, empresas multinacionais que estão buscando se instalar em Minas Gerais, de diversos portes, e que nós apoiamos. Então, de fato, o BDMG é um grande parceiro da atração de investimentos. A gente estava falando agora até de uma das linhas da Fundação Renova, que também trata desse tema, seja no micro, pequeno, médio ou grande empresa. Ô Sérgio, o Raul Zatti quer saber se você tem alguma boa notícia em relação a concurso para o BDMG e pergunta o número de funcionários no banco atualmente. Tem, Sérgio? Olha, Lenice, isso depende de uma aprovação do nosso Conselho de Administração, né? Sim. É fato que já temos alguns anos sem concurso, o último foi em 2011. Nós já tivemos alguns programas de aposentadoria, né? PDVs, e também um número grande de funcionários que se aposentaram. Hoje nós temos de funcionários concursados por um pouco acima de 300 funcionários concursados. Temos um grande programa de estágio que encerrou as inscrições aí recentemente. É um programa importante que eu acho que dá uma primeira oportunidade de ter uma experiência de trabalho
aqui no BDMG, então eu acho que essa é inclusive, estou aqui, recebi a informação que o nosso programa de estágio foi prorrogado, ele está aberto ainda até o dia 18 de maio. Então, legal. Quem quiser trabalhar no BDMG, universitários, né? É uma enorme oportunidade e esperamos se dentro de uma aprovação do Conselho de Administração, eu acho que seria interessante ter de fato aí a abertura de um concurso para que o banco possa se oxigenar com novas gerações, né? Com força de trabalho aí, sobretudo aí de novas gerações para integrar os nossos quadros. Então não descartamos, não estou fazendo nenhum anúncio, mas não descartamos. O anúncio de hoje o programa de estágio está aberto até o dia 18 de maio, eu acho que é uma ótima notícia. Você que é universitário, venha trabalhar no tema aí do financiamento ao desenvolvimento, venha ajudar no desenvolvimento de Minas Gerais e das suas regiões, venha trabalhar conosco, as informações também estão no nosso site bdmg.mg.gov.br. E só para terminar, nós estamos buscando também investimentos aí são mais volumosos, vale a pena a gente relatar, Carlon, talvez eu não tenha para completar a resposta. Nós assinamos uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento na parte de estruturação de projetos e vamos estruturar o chamado lote Ouro Preto, que liga Brumadinho a Mariana. São quase 300 quilômetros da rodovia em que nós vamos participar da estruturação do projeto de concessão para atrair um investidor privado interessado nessa concessão. Então, esse é o objetivo da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Podemos atrair investimentos que vão superar R$1 bilhão. Temos aí um período aí de 36 meses para completar esse trabalho. É um trabalho que exige muita técnica, né? Nós temos uma equipe toda dedicada para a estruturação de projetos, não só da rodovia, temos trabalhado com parques estaduais, temos trabalhado na área de saneamento, de iluminação pública, então é uma área em que o banco também atua, ou seja, não só com o crédito, mas também com a estruturação de projetos, aí podendo atrair capital privado para investimento tão importante no nosso estado. Que bom, Sérgio. Bom, a gente tem que terminar, Sérgio. Queria que você deixasse uma mensagem final, você que tem no seu DNA aí essa veia política também, não é? Do seu avô, Roberto Guzmão, que foi ministro da Indústria e Comércio, já trabalhou em vários bancos. Qual que é a mensagem para as empresas que estão passando muito aperto, para o setor público de uma maneira geral, para a grande e média empresa? O que o BDMG pode deixar de mensagem aí por meio da sua liderança, Sérgio? Obrigado, Elinice. Olha, o BDMG, nós no BDMG com responsabilidade, para mim é uma honra trabalhar, presidir o banco, a convite do governador Romeu Zema, que tem demonstrado toda a confiança na nossa plataforma, uma plataforma que multiplica, né, os recursos que são injetados, que busca recursos internacionais, de outros parceiros fora do estado, do próprio BNDES, como eu coloquei, capta mercado. Então, é efetivamente uma plataforma que entrega um valor no sentido de promover o desenvolvimento, de conseguir manter, ajudar a manter a sustentabilidade da economia mineira num momento aí tão difícil para os empresários. Então podem confiar que nós estamos trabalhando em programas para atuar com a maior escala possível, muito sensíveis à situação vivida em cada um dos setores, muito sensíveis ao tema de conseguir manter os empregos, né, as rendas das famílias. Temos trabalhado em várias ações, apoiando, inclusive do ponto de vista eu individualmente, a própria instituição, iniciativas também que mantenha o nível de renda, como por exemplo o União MG, que é uma iniciativa do terceiro setor para dar renda às famílias mais necessitadas, uma parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que está sob a liderança da secretária Beth Jucá. Então temos feito de tudo
do ponto de vista das nossas capacidades e também das nossas limitações. Nós somos um banco médio, nós temos que trabalhar com responsabilidade, temos que preservar essa instituição para os próximos 50 anos, mas precisamos trabalhar dentro de uma lógica de um banco de desenvolvimento do século XXI, que trabalha utilizando a plataforma digital e os correspondentes bancários por meio do bdmg.mg.gov.br, que é difusora de boas práticas, que estrutura projetos, que atende as empreendedoras mulheres por meio de linhas especiais. Então, nós procuramos utilizar essa plataforma fantástica que é o BDMG a serviço das empresas dos municípios mineiros, com responsabilidade, com profissionalismo, com tecnologia. Então, nós vamos utilizar essa plataforma dentro desses parâmetros ao máximo nesse momento de pandemia, como agente contracíclico que somos. Esse é o nosso mandato, é isso que nos foi pedido pelo governador Romeu Zema e dessa maneira iremos atuar. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Carlos. Obrigado, Eunice. Obrigado, Sérgio. Obrigado a ouvintes e internautas e até amanhã. Bom, a live do Tempo vai ficando... Obrigada, viu, Sérgio, mais uma vez. E obrigada pela audiência. Obrigado aqui. Pela oportunidade. Obrigada a você, mais uma vez. Obrigado, um prazer estar com vocês. Com certeza, Sérgio. Outras vezes virão aí para a gente conversar mais sobre esse banco tão importante para a nossa economia mineira. A live do Tempo de amanhã é com a presidente do BMG, Ana Karina Bortoni Dias. Então, você já sabe, às 14h eu te espero. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã. Tchau. Audio